Nessa aula aqui, eu vou falar sobre os direitos estéticos garantidos por lei. Nós temos que navegar um pouquinho dentro dos conceitos das leis até chegar ao direito estético, ok? Então, nós vamos pincelar um pouquinho a história da educação infantil no Brasil, começando a partir de 1930. Nesse ano, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em que o Estado assumiu, então, oficialmente, a responsabilidade pelo atendimento à infância, mas ainda não era numa estrutura educacional. Já no finalzinho da década de 60, no início da década de 70, os movimentos sociais e também os movimentos feministas foram reivindicando estratégias para que o governo pudesse, então, atender às demandas das crianças menos abastadas. No final da década de 80, é então que vem a Constituição Federal de 1988. Vemos a história da educação, inclusive a história da educação infantil, como isso um marco super importante. O artigo 205 trata da educação como direito. O artigo diz o seguinte: artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui a gente precisa levantar, de maneira leve, pincelada, o conceito de direito, que vem sendo discutido e debatido dentro das políticas públicas e das políticas educacionais. Então, à luz da Constituição Federal de 88, a gente entende que o direito à educação não é, portanto, um favor para o povo, mas uma obrigação de escolas bem estruturadas e de um ensino de qualidade. Não é um favor, gente, é uma obrigação do Estado. Vamos pular da Constituição de 88 para 1996, quando a gente fala da LDB ou da LDBL, LDB, né? Vamos trazer o artigo 6, para a gente ir entrelaçando esse nosso entendimento. Diz o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de 4 anos de idade. Agora a gente vai para a DCNEI, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil. Esse é um documento composto de princípios fundamentais e procedimentos que vêm para subsidiar as políticas públicas na área de elaboração, execução e avaliação das propostas pedagógicas. Olha o que ele diz: as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios éticos, políticos e estéticos. E é claro que aqui a gente vai focar no princípio estético, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Vimos que esses três princípios, ético, político e estético, estão descritos nos documentos de educação como norteadores. Educar, tendo os princípios estéticos, é compreender a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade como aspectos que não são compreendidos pela linguagem científica. Aprender a realidade pelos sentidos, ou seja, esteticamente, é permitido, então, à humanidade organizar o mundo. Ela se educa para criar, inventar, superar, divergir do convencional, do tradicional, do transmissivo. Então, chegamos à BNCC de 2017. Esse documento, gente, é uma conquista histórica, pois ele faz uma integração da educação infantil no conjunto da educação básica. O primeiro ponto importante a destacar é que nesse documento, o significado da expressão campos de experiência, que tem a ver, então, com a trajetória da dimensão estética. A realidade é dura, né? E você vê isso todos os dias no chão da escola. É que muito deve ser feito ainda pelos direitos das crianças se tornarem, então, realidade. Uma vez que o Brasil ele tem uma dimensão continental, diversas vezes passando por crises econômicas, ainda mais após a Covid-19, ainda mais quando a gente pensa numa educação em que as crianças são consideradas como se elas não tivessem vontade própria, que elas devem obediência para o adulto e que alguns adultos dentro e fora da escola pensam que já sabem tudo sobre elas, esquecem que existe uma estrutura pensante
e que, apesar de recém-chegados nesse mundo, né, elas estão questionando esse mundo e pondo ele em dúvida o tempo todo. E o meu conselho para você é: fundamente-se, tá? Fundamente-se, em base. Tem esse teu caderno de reflexão perto de você e esses direitos, essas 4 normativas bem fixos na sua mente. Não precisa guardar número de artigo, mas saiba como argumentar. Assiste essa aula outras vezes. Pense, procure, fundamente-se. Então, concluímos, gente, que embora esses últimos 2 documentos, a DCNE e a BNCC, descrevam a dimensão estética como fundamental, ainda existem práticas de aprendizagem vazias, com uma inclinação pelo tradicional, pelo transmissivo, com posturas que levam em conta somente um processo de escolarização, como também de simplificação das crianças. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nesse curso é porque você está em defesa das crianças. E nós duas somos incansáveis nessa defesa. Estou junto com você em defender esse direito estético delas, para que elas possam ter uma educação de infância significativa. No próximo módulo, a gente vai ver essas práticas vazias de aprendizagem e vai aprender estratégias para ficar livre. Mas até lá, você já está pronta para a próxima aula?